Olá, nós vamos começar aqui agora mais um tópico de química e nós vamos falar de equilíbrio químico e já alerto a importância desse tópico, isso cai, eu acostumo dizer, né? Isso está em toda prova. Enem está em toda prova do Enem. De maneira direta ou indireta, equilíbrio está lá. Então vale a pena tomar cuidado, nós iniciarmos isso aqui e trabalharmos de uma maneira bem completa. Primeira coisa, jamais devemos desvincular equilíbrio químico de cinética química. Na verdade, é uma continuação. Estamos falando aqui de reações químicas, de tratamentos estequiométricos, nós estamos falando de funções orgânicas, funções inorgânicas, nós estamos falando de química. Para que desvincular? Né? Por que eu estou falando assim? Porque fica parecendo assim, ó, acabamos um assunto, vamos começar outro assunto. Não, isso aqui carrega um pré-requisito brutal, que é toda a química até aqui e mais a química orgânica, que como nós trabalhamos isso em frentes diferentes, também fica parecendo assim, ó, química orgânica é lá, isolado do mundo. Não, quantas reações envolvendo compostos orgânicos que estão em equilíbrio químico, que nós trabalhamos em equilíbrio químico. E não é muito longe de nós pensarmos aqui. Pensa no processo lá de tautomeria ou isomeria dinâmica. Imagina se você não souber um equilíbrio químico, como que você vai entender o processo? Tudo bem de você decorar. Equilíbrio cetoenólico, aldoenólico, beleza. Mas e para você entender o que está acontecendo lá? Equilíbrio químico. Então, vamos trabalhar isso aqui vinculado com todo o resto. Tudo que é importante para o equilíbrio. Agora, entrando nessa parte da fisicoquímica, o que nós temos? Primeira coisa, pessoal, quando nós escrevemos uma reação química, vou escrever essa de praxe, H2 mais O2, formando água. Nós podemos pensar nessa reação de duas maneiras. Uma, que é a maneira irreversível, que nós representamos com uma seta. Aqui. Olha, é irreversível. Nós estamos trabalhando essa reação numa condição que H2 mais O2 forma água. Jamais a água vai formar H2 e O2, ou seja, a volta não vai acontecer. Esse processo é irreversível. Agora presta atenção de novo no que eu acabei de falar. Nós estamos numa condição que isso está acontecendo. Eu não estou falando que essa reação é sempre irreversível, ou que exista uma reação sempre irreversível. Eu estou falando de uma condição. Agora, nós podemos mudar as condições de temperatura e pressão, por exemplo, aqui, e fazer com que essa reação seja reversível. E que, do mesmo jeito que H2 mais O2 forma água, a água, ela se decompõe em H2 e O2. E aí, claro que nós estamos tratando de uma reação química, tudo bem? Essa reação química ela deve estar escrita balanceada e para nós balancearmos, uma das maneiras de balancear isso daqui é colocar um coeficiente estequiométrico meio aqui no O2, né? Meio mol de O2. E já vou colocar aqui também os estados físicos que nós estamos trabalhando aqui, estado gasoso, e nós pensamos nesse estado como algo muito importante para a nossa discussão aqui. Já nós vamos falar sobre isso. Então, uma vez que nós temos uma seta dupla aqui, nós falamos das reações reversíveis. E aí sim é possível falar do nosso equilíbrio químico. Mas antes, vamos para alguns nomes. Quando nós estamos trabalhando num processo reversível, numa condição reversível, nós estamos falando de uma reação, aquela, vamos usar o termo tradicional, aquela que a gente mais trabalha até aqui, nós temos uma reação aqui conhecida como reação direta, aquela que vai para a direita aqui, e essa da volta, que está aqui com a seta indicando para a esquerda,
que nós, indireta, pelo amor de Deus, hein? Com esse termo indireto. Nós temos aqui a reação inversa, tá? Reação inversa. É isso que nós temos. Vou chamar aqui de RD, tudo bem? Nada mais justo, né? E aqui de RI. Ótimo. Tá, e daí, Fúvio? O que isso tem a ver? E o que é esse equilíbrio químico? Calma, vamos trabalhar aqui outra coisa. Nós temos duas reações acontecendo aqui. Se nós temos duas reações acontecendo, nós podemos fazer um tratamento cinético. Olha a cinética impactando aqui no nosso estudo. Se nós podemos fazer um tratamento cinético, nós podemos escrever uma lei da velocidade para a reação direta. E nós podemos escrever uma lei da velocidade para a reação inversa. Podemos ou não podemos? Vamos fazer? Aqui, ó, eu vou chamar de VD e VI, beleza? Então, a velocidade da reação direta é igual a KD, né? A constante K para a reação direta, que multiplica a concentração dos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Sim, nós estamos admitindo aqui o processo como sendo elementar, elevado ao seu coeficiente. Então, elevado a 1 vezes a concentração de O2 elevado a meio. Lembra disso? Cinética, lei da velocidade da reação. E nós podemos escrever a lei da velocidade da reação para a reação inversa. Nós vamos fazer VI é igual a KI, que multiplica a concentração de água elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é igual a 1. Fúvio, estranho aqui, cara, concentração de água. Já vamos tomar cuidado aqui em algumas coisas. Como nós temos o pré-requisito, a cinética, e a gente chama a atenção aqui de vocês o seguinte. Primeiro, substâncias no estado sólido não participam da lei da velocidade da reação, porque não interfere na velocidade da reação, atividade igual a 1. Então não coloco aqui. Tá, beleza. E quando é equilíbrio químico? Cara, se nós temos isso como pré-requisito, equilíbrio químico é a mesma coisa. Se você tivesse aqui uma substância no estado sólido se comportando como reagente e vai escrever uma lei, ela não entra. Você não vai colocar isso aqui. Agora, e a tal da água? Você colocou água. E eu lembro que lá na aula de velocidade, de cinética, lei da velocidade, você falou que a água não entra. Solvente não entra, porque a concentração é constante, não interfere na lei da velocidade. Mas, pelo amor de Deus, a água se portando como solvente, no sistema é aquoso. Aqui não, aqui eu não tenho água dissolvendo nada. Aqui eu tenho gás hidrogênio, gás oxigênio e água no estado gasoso. Então faz sentido falar de concentração da água. Por quê? Porque quando nós falamos de concentração de substâncias no estado gasoso, lembra lá nos gases, como que eu faço? É o número de mol de substância por litro do recipiente, vamos dizer assim, admitindo que o gás ocupa todo o volume do recipiente. Lembra? Então quando eu falo assim, ó, 2 mols por litro de água, você sabe o que eu estou falando. Faz sentido sim. Eu não estou falando que água dissolve água. Aqui a água não é solvente. Então, tá vendo? Olha a importância lá de trás. Pré-requisito. Então, você continua aqui. Agora, Fúvio não ouviu o que é equilíbrio químico. Não, a gente está montando o sistema para entender. Quando que uma reação entra em equilíbrio químico? Quando a velocidade da reação direta se iguala com a velocidade da reação inversa. Nós temos um equilíbrio químico. E aí estamos com a definição aqui, certo? Então perguntou o que é equilíbrio químico, você precisa escrever isso daqui. E perceba, não estamos falando de um equilíbrio estático. Não estou falando que quando essa reação entra em equilíbrio tudo para. Não, não é por aí. Nós estamos falando aqui de um equilíbrio dito equilíbrio dinâmico. Dinâmico. Beleza ou não? Continua, as reações continuam acontecendo, porém na mesma velocidade.
Por isso, a ideia do dinâmico aqui. Agora, existe uma consequência. Qual que é a consequência do equilíbrio químico? Vamos escrever isso aqui, ó. Consequência do equilíbrio químico. Equilíbrio químico. Qual que é? Vamos lá? É o seguinte. Quando as velocidades se igualam, sabe o que acontece com as concentrações das espécies participantes da reação? As concentrações ficam constantes. Então, concentração das substâncias participantes vamos pôr isso no plural? Concentrações. Aqui, ó, que beleza. Concentrações das substâncias participantes são constantes. Não varia mais. Beleza? É totalmente diferente de falar assim, ó. Tudo para. Parou. Velocidade igual a zero. Não, as concentrações são constantes. O que não muda mais são as concentrações das espécies. Agora, é lógico, pessoal, presta atenção aqui. Quando a velocidade da reação direta iguala com a velocidade da reação inversa, nota, é repetitivo, não tá? Vou repetir isso 1000 vezes. O que acontece? Enquanto 1 mol, pensa comigo, entrou em equilíbrio, eu tenho 2 mols de H2. 2 mols por litro de H2, concentração. Enquanto 1 mol de H2 é consumido, na mesma velocidade 1 mol é formado. Então você pensa comigo, você tem 2 mols de H2 lá dentro do sistema reacional. Consome 1, mas forma 1. Consome 1, forma 1. Na mesma velocidade. Então o que está acontecendo aqui? A concentração não vai mudar mais. Vai ficar sempre quanto? 2 mols por litro. Essa é a grande ideia. É simples assim. Simples assim. E aí você tem uma concepção legal do que é um equilíbrio químico. Podemos representar isso daqui graficamente? Podemos, sem nenhum problema. Imagina que você abriu sua prova e se deparou com o gráfico concentração versus tempo reacional. O que acontece? Você enxerga isso aqui, ó. Você está vendo isso aqui, ó. Aí você é questionado. Primeira coisa, essa reação representa, esse gráfico representa um sistema em equilíbrio químico? Uma reação que entrou em equilíbrio químico? Sim, representa. Por quê? Porque você já sabe a definição. Você já sabe isso daqui. Então, se representa uma reação que entrou em equilíbrio químico, o que eu tenho? Eu tenho que, num dado instante T, as concentrações ficaram o quê? Constantes. Perceba, a partir do instante T aqui, ó, aproximadamente aqui, ó, nós temos as concentrações, tanto dos reagentes como dos produtos, não variando mais. Não varia aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó, nesse instante aqui, ó. Nós temos o instante T do equilíbrio, é quando a reação entrou em equilíbrio. Beleza? O que é reagente e o que é produto aqui? Você sabe pensar nisso, você sabe muito pensar nisso. Olha aqui, ó. O reagente é aquele que no instante T igual a 0, ele está aqui na sua quantidade ou sua concentração máxima. E com o passar do tempo, a sua concentração diminui até ele chegar no equilíbrio, porque o reagente está sendo consumido. E quando eu estou falando aqui de produto, olha que interessante a característica. No tempo zero é zero, ele não existe, a reação ainda não começou a acontecer. E com o passar do tempo, ele vai sendo formado até que a reação entre em equilíbrio e a concentração fique constante. Sim, formado. A concentração aumenta. Beleza? Então aqui, ó, nós temos os reagentes, na verdade o reagente, e aqui nós temos o produto. É isso, ó. Importante, muito importante aqui. Então, sabemos também fazer a representação gráfica. E, para nós
fecharmos com chave de ouro essa primeira etapa do equilíbrio químico, nós vamos trabalhar uma constante conhecida como constante de equilíbrio. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando a gente trabalha esses equilíbrios, nós estamos preocupados com alguma coisa, principalmente na prática. Estamos preocupados com o quê? Olha, quando a reação entra em equilíbrio, o que eu tenho mais? Eu tenho mais água, eu tenho mais H2, mais O2. Como é que funciona isso? As concentrações foram iguais? Como é que tá? Por quê? Porque numa empresa que trabalha com o sistema em equilíbrio, ela preocupa com isso. Ô, Fulvio, mas numa empresa não é interessante a reação ser irreversível para formar, por exemplo, se eu quero fabricar água, vamos falar disso aqui, eu quero fabricar água. Não é interessante a gente trabalhar de maneira irreversível, porque aí eu tenho toda a água formada, eu tenho uma eficiência de 100% e beleza? Não, cara, muitas vezes não, sabe por quê? Porque muitas vezes, energeticamente, isso é desfavorável. E aí fica muito caro o processo. E o produto final, ele não vai ser financeiramente favorável. Caro demais, o pessoal não compra. Então, é interessante trabalhar no equilíbrio. Agora, o que eu estou preocupado? Olha, então, se eu estou trabalhando a 180 graus Celsius e 2 atm de pressão, nessas condições, como que tá? Eu tenho mais produto do que reagente? Eu tenho mais reagente do que produto? Essa é uma pergunta. Quem me conta isso? A constante de equilíbrio. Olha a importância dessa constante de equilíbrio. Agora, presta atenção. Eu tenho que ter dado um nó na sua cabeça agora. Por quê? Porque eu falei assim, o que tem mais? Reagente ou produto? Produto ou reagente? Você tem que ter olhado para cá e ter pensado assim, mas tudo é reagente. Tudo é produto. Isso depende do referencial, isso depende do jeito que eu estou olhando. Por exemplo, se eu estiver falando da reação direta, H2 e O2 são reagentes. E água é produto. Mas se eu falar da reação inversa, água é reagente. H2 e O2 é produto. E aí, como é que fica essa história? Como é que fica isso aqui? Eu preciso saber como é que eu acabo com essa dúvida. Aí, por isso, que é padronizado. É padronizado. A partir de agora, você não vai ter essa dúvida. Toda vez que você estiver lendo um exercício que não especifica a reação direta e não especifica a reação inversa, você vai admitir a reação direta como referência. Por exemplo, eu chego aqui, escrevo essa reação para você e não falei mais nada, eu só escrevi. Te pergunto assim, quais são os reagentes dessa reação? Você não vai me perguntar de que reação que você está falando. Você não vai fazer essa pergunta, você vai me responder. Quais são os reagentes dessa reação? H2 e O2. Você percebeu que eu não especifiquei? Então nós vamos admitir a reação direta. Sempre assim? Sempre assim. Porque se eu quiser alguma coisa específica, eu falo para você. Quais são os reagentes da reação inversa? Aí você me responde. Quais são os reagentes da reação direta? Aí você me responde. Não especifiquei, você vai levar como base a reação direta. Beleza? Então não vai ficar confusão para você de jeito nenhum. Quando eu falei assim, eu quero saber 280 graus Celsius e 3 atm de pressão. Qual que é? Tem mais produto ou tem mais reagente? O que eu estou falando? Estou falando de produto e estou falando de reagente. Não especifiquei. Beleza? Então vamos atrás disso. Vamos atrás daquilo que nós chamamos de constante de equilíbrio. O que é isso? Que constante é essa? Vamos fazer aqui agora. Vou apagar isso aqui, vou deixar as leis da velocidade, tá? Porque nós vamos precisar delas e já vai pensando, interessante. Se eu vou precisar dessas leis, então o que é que esse cara vai fazer agora? Você tem que pensar nisso aí, A gente tem condição de trabalhar. Vamos fazer aqui, vamos chegar junto nessa constante de equilíbrio. Bom, nós não estamos falando que VD é igual a VI?
velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa? Então, se isso é verdade, para nós chegarmos na constante de equilíbrio, é isso que nós vamos fazer. Constante de equilíbrio. Nós vamos igualar as duas velocidades. Vamos fazer aqui em cima. Nós vamos fazer assim, ó, KD, que multiplica a concentração de H2 elevado a 1 vezes a concentração de O2 elevado a meio, não é isso? Vai ser igual à velocidade da reação inversa, KI, que multiplica a concentração de H2O elevado a 1. É isso que nós temos. Que nós temos que trabalhar. Aí o que eu faço? Eu quero a constante de equilíbrio, que nós vamos chamar de K ou KC. Por que o termo KC? É a constante escrita utilizando as concentrações. Beleza? KC. Como que não são concentrações aqui? Como que eu faço então? A gente faz assim, ó. Tudo que é constante nós deixamos no primeiro membro e tudo que é concentração nós passamos para o segundo membro. Nós vamos isolar, nós vamos achar uma relação aí de KD e KI, né? Vamos fazer assim, ó. KD sobre KI, não é isso? Ó, passa dividindo, vai ser igual a concentração de água dividido pela concentração de H2 vezes a concentração de O2 elevado a meio. Tá vendo aí? E sabe o que é esse KD sobre KI? Esse KD sobre KI é aquilo que nós chamamos de constante de equilíbrio químico. É o meu KC ou simplesmente o meu K. Beleza? Pessoal, qual que é a dimensão disso? Tem literatura que traz várias unidades para constante de equilíbrio. Porque depende, isso vai depender de cada reação. Porque aí você vai ter que substituir aqui, mol por litro dividido por mol por litro vezes mol por litro elevado a meio. Você faz as operações aqui utilizando as potências, que nós já conhecemos, e chegamos numa unidade. Mas se eu mudo a reação, mudo os coeficientes, mudo a quantidade de substância, eu vou ter aqui uma unidade diferente. E eu tenho a possibilidade de várias unidades de constante de equilíbrio. Cara, trata isso aqui como adimensional. Adimensional. Você escrever que a constante de equilíbrio é igual a 0,21, ou escrever que a constante de equilíbrio é igual a 1, ou escrever que a constante de equilíbrio é igual a 2,8, já é suficiente para a gente interpretar do jeito que nós precisamos interpretar. Então a ideia é, para que é que eu vou colocar aqui unidade? Para que eu vou substituir aqui, fazer mol por litro dividido por mol por litro vezes mol por litro elevado a meio? Então nós tratamos aqui algo que é dimensional. E faz sentido ser tratado adimensional, porque já nós vamos perceber como interpretar uma constante de equilíbrio. Mas antes, vamos generalizar isso aqui como sendo Kc é igual à concentração dos produtos elevado a x, que é o coeficiente estequiométrico, lá para o sistema que aqui acontece só em uma etapa, não é isso? Elementar, dividido pela concentração dos reagentes elevado a y aqui. Mais de um produto, multiplica. Mais de um reagente, multiplica, porque senão não bate com os dados experimentais. Beleza? Então tá aí. Essa é a fórmula geral da constante de equilíbrio. Agora presta atenção nisso aqui que eu vou te mostrar. Processo de interpretação. Olha, sem unidade, sem nada. Presta atenção, nós temos algumas possibilidades. A primeira possibilidade é o Kc, maior que 1. A segunda possibilidade é o Kc igual a 1. E a terceira possibilidade é o Kc estar escrito entre 0 e 1.
Né? Ah, Fulvio, a constante de equilíbrio negativa. Pelo amor de Deus, trabalhar com concentrações negativas aqui não faz isso não. Quando o Kc é maior que 1, olha bem, como é que eu faço para esse número ser maior que 1? É uma divisão. Então a concentração dos produtos tem que ser maior que a concentração dos reagentes. Aqui, ó, concentração dos produtos é maior que a concentração dos reagentes. Cadê a unidade aqui? Quando eu falo Kc igual a 1, então a concentração dos produtos, claro que nós vamos depender dos coeficientes estequiométricos, e aí nós estamos falando de situações específicas, a concentração do produto é igual à concentração dos reagentes. Certo? E quando nós estamos trabalhando aqui entre 0 e 1, Kc 0,2, 0,08, pessoal, é uma divisão. Qual que é a condição que nós temos aqui? Que a concentração dos produtos tem que ser menor do que a concentração dos reagentes. Eu tenho que te ensinar que se eu dividir um número menor por um número maior, eu vou ter uma resposta aqui, né, admitindo todos os valores positivos, nós temos uma resposta aqui, ó, entre 0 e 1. Então nós estamos falando que a concentração dos produtos é menor do que a concentração dos reagentes. E aí nós cumprimos com o objetivo. Lembra que eu falei que tinha um grande objetivo de calcular a constante de equilíbrio? É saber o que tem mais e o que tem menos? E nós controlamos o processo. Então muitas vezes a gente fala assim, eu preciso de uma condição reacional que esteja em equilíbrio químico, mas que eu esteja trabalhando com mais produto do que reagente. Então você tem que ir atrás de uma condição experimental que te dá uma constante de equilíbrio maior que 1. Então você vai na literatura e verifica, olha, se isso já está registrado, então eu vou atrás ali de condições em que a constante de equilíbrio seja maior que 1. Não, eu preciso de algo que seja o contrário. Eu tenho que trabalhar de forma que eu tenha mais reagente do que produto. Então eu tenho que ir atrás de condições experimentais, condições reacionais, que a constante de equilíbrio esteja entre 0 e 1. E aí nós vamos conseguindo controlar o processo. Entende? Então é isso que nós devemos trabalhar para interpretar essa constante de equilíbrio. E acredite, pessoal, nós vamos fazer cálculos aqui, claro, nós vamos trabalhar algumas situações aqui que são situações corriqueiras de provas de vestibulares. Mas, acredite, grande parte dos exercícios é para você escrever a constante, igual nós fizemos aqui, e para você interpretar uma vez que você tem a constante, o que está acontecendo. Então toma cuidado com isso. E como que nós escrevemos uma constante de equilíbrio para nós terminarmos essa primeira parte do equilíbrio químico, né? Vou escrever aqui agora para vocês como que é que nós trabalhamos. Presta atenção, imagina que você abriu sua prova e encontrou isso aqui, ó. Exemplo, escreva a constante de equilíbrio. Você tem isso aqui, ó, N2 mais H2 formando NH3. Ah, Fulvio, pediu para escrever a constante de equilíbrio. Você não vai escrever. Você vai colocar assim, não vou escrever porque a reação não está em equilíbrio, porque a reação é irreversível. Entendeu a seta aqui? Agora, se o exercício traz isso aqui, ó, e traz a reação reversível, aí, representando o equilíbrio químico, e obviamente a reação balanceada, a gente consegue escrever a constante de equilíbrio, que vai ser, está tudo no estado gasoso, então vou colocar todas as espécies, você sabe disso. Então K ou Kc nada mais é do que a concentração de NH3, que é o produto, a concentração dos produtos, elevado ao quadrado, dividido pela concentração dos reagentes. Aqui, ó, N2 elevado a 1 vezes H2, né? Concentração de H2 elevado ao cubo. Aí, pessoal, tem uma outra característica do equilíbrio, que é o Kp. É você escrever a constante utilizando pressões parciais, né? O que muda?
Muda nada. A única coisa que você vai trabalhar aqui é que nós sabemos que a concentração ela é proporcional à pressão, mantendo aí, por exemplo, a temperatura constante, o volume constante. Quando nós aumentamos a concentração do gás, nós aumentamos a pressão. Como existe uma proporcionalidade nisso, nós podemos, se fosse Kp, né, nós poderíamos escrever assim, ó, o Kp é igual a pressão parcial de NH3 elevado ao quadrado, dividido pela pressão parcial de N2 elevado a 1, vezes a pressão parcial de H2 elevado ao cubo. Cuidado com o Kp, porque o Kp só pode ser escrito se você tiver espécies no estado gasoso. Se não tiver, você não pode escrever Kp. Né? Agora, outra coisa que eu quero fechar aqui ainda com você, eu quero fechar assim, ó. E quando eu tiver isso aqui, Fúvio, ó, CaCO3, não, vou fazer o contrário, Se eu tiver isso aqui, ó, CaO, sólido, mais O2 no estado gasoso, em equilíbrio com CO3 no estado sólido. E aí, o que eu faço? Porque só entra aqui, ó, o O2, que é o único que está no estado gasoso. O estado sólido não entra na constante de equilíbrio. Não tem problema, você vai escrever a constante de equilíbrio. Kc vai ser igual a concentração dos produtos. Tá, não entra? Igual a 1, sim. Dividido pela concentração dos reagentes. O2 elevado a 1. E essa é a constante de equilíbrio. Ah, Fulvio, se fosse Kp, 1 sobre a pressão parcial de O2. Beleza? Então, vamos ficar por aqui, trabalhamos toda a parte inicial e acredite, agora, num próximo módulo vem Ka, Kb, Kw, Kps, KH, que é a constante de hidrólise. Sabe o que acontece aqui? Aqui nós só vamos trabalhar em momentos específicos. Certo? Mas toda vez que nós formos escrever um Ka, um Kb, um Kc, um Kps, um Kw, um KH, nós vamos escrever aqui, ó, a mesma ideia. Concentração dos produtos elevado ao coeficiente estequiométrico dividido pela concentração dos reagentes elevado a x. E interpretar em cima disso. Beleza? Então nós vamos ficar por aqui, nesse módulo. Até o próximo módulo.